Santos foi fundado no dia 14 de abril de 1912, Santos, numa época em que o futebol da cidade de Santos estava em baixa. Já tinha tido uma fase áurea com o Americano e o Internacional. Esse Americano chegou a ser campeão paulista e o Internacional também, dois times fortes e tal, mas estavam em baixa, né? O futebol de Santos não estava vivendo uma fase boa, e esses jovens resolveram fundar um clube. Pelo que eu me lembro, em 1912, que é a fundação do Santos, o Santos vivia só lá no centrinho da cidade, que é onde tinha as primeiras reuniões ali do Santos, né? Então ele tinha uma arquitetura parecida com a arquitetura ali do centro de São Paulo, década de 20, né? Meio que uma belle époquezinha, assim, todo mundo de terno, bem vestido, ali as ruas do comércio muito cheias, né? A ponta da praia não existia, né? Não tinha nada assim na praia nos anos 10, né? Era só o centrinho e o porto, já grande, para onde ia o café, que era o nosso produto, né? Então eram muitos homens de negócios e tal, né? O comércio do café e o porto deviam responder, sei lá, por 80% do que era a cidade naquele tempo. Na reunião inaugural compareceram 39 pessoas, sendo que essas 39 pessoas são consideradas como fundadores do Santos Futebol Clube. A grande maioria dos fundadores eram atletas, eram moleques de 18, 19 anos que trabalhavam no comércio, e alguns deles eram estudantes. Nessa época estavam se formando clubes em várias cidades, e Santos ainda não tinha assim um time de futebol e tal. Quer dizer, tinha alguns, mas nada muito oficial. Aí o pessoal se juntou numa casa lá no centro, uma casinha, que era o Clube Concórdia, e aí decidiram, né? 40 pessoas, teve uma convocação e tal, até o Brás Cubas do Santos, que vai entregar os convitinhos. Aí chegam lá 40 pessoas, fazem essa primeira reunião e escolhem o nome do clube, né? Tem várias opções, né? Brasil, Euterpe, um monte de nomes assim, um pior que o outro. Aí alguém lança essa óbvia solução, né? Santos, a cidade de Santos chama Santos, tá? Que foi prontamente aceita e o time virou o Santos Futebol Clube. Muita gente que não conhece a história do futebol, ou maldosamente, diz que o Santos era um time pequeno quando ele começou. O Santos sempre foi grande, já nasceu assim, com uma alma grande, não que ele fosse rico. Era um time pobre, não tinha verba, tanto é que não pôde participar do Campeonato Paulista em 1913, porque não tinha dinheiro para o trem, para subir a serra, e nem para os lanches aqui em São Paulo. Então ele fez alguns jogos e desistiu. Só ganhou um jogo de um time que viria a ser um dos seus maiores rivais, o Corinthians. Jogo aqui em São Paulo, o Santos ganhou de 6-3. Esse foi o primeiro clássico entre os dois. Em 1913, o time disputou o primeiro campeonato santista e foi campeão invicto. Venceu todas as 6 partidas. Em 1915 voltou a ser campeão, sagrando-se campeão santista novamente. E no começo ele fez só campeonatos municipais, né? Ganhou sempre de goleada e tal. Logo ele ficou sendo o melhor time da cidade, né? E foi um sucesso, assim. O engraçado é que quando ele começou a disputar o Campeonato Paulista, ele também queria fazer o de Santos Municipal. Só que ele só podia se ele trocasse de nome. Então ele ganhou alguns campeonatos com o nome de União. E na fundação, veja que 2 desses jovens que fundaram o Santos foram convocados para a seleção brasileira e participaram da primeira grande conquista do futebol brasileiro, que foi o Sul-Americano de 1919, jogado no Estádio das Laranjeiras do Rio de Janeiro. Então foi o Arnaldo Silveira, capitão da seleção, e o Arnaldo Milon. E o Santos tinha um outro centroavante muito importante, grande cabeceador, que foi o primeiro jogador brasileiro a fazer sucesso na Europa. Foi o Ari Patuska, filho do primeiro presidente do Santos, o Cisino Patuska. Ele foi estudar contabilidade na Suíça, acabou sendo campeão suíço e acabou com esse time suíço fazendo vários jogos pela Europa e sempre fez gols decisivos. Um desses jogos que o Santos fez com o nome de União, que venceu o SPR por 8-0 com 6 gols do Ari, 4 de cabeça, a torcida inventou um cantinho novo, que é assim:
Eu não disse que era canja, ri melhor quem agora ri. Vamos pôr louros na franja da cabeça do Ari. É muito melhor, né? Assim, em vez de Ari é um terror, né? Uma coisa pobre, né? E aí o clube foi crescendo, o campo era alugado na Vila Macuco, aqui em Santos. Aí em 1916 o Santos comprou o terreno da Vila Belmiro e até hoje o Santos está aqui na Vila Belmiro. Foi comprar o terreno logo, deu para construir o estádio rápido, ele de madeira, mas tudo bem, depois cresceu um pouquinho. Tinha torres de castelinho, né? Em fotos antigas você vê, a bilheteria era uma torre de castelo, era uma coisa ali, com uma certa nobreza e tal. E isso acho que ajudou muito, ser uma cidade rica e ele ser o grande clube da cidade com certa rapidez, ajudou ele a conseguir se levantar, a conseguir bons times na década de 30 e tal. Na época não tinha nome o campo, não tinha um patrono que desse nome ao campo, era conhecido apenas como o Campo do Santos Futebol Clube. Agora, em 1927, numa crise terrível, o Santos sem dinheiro para nada, ele procurou, na própria cidade do Santos, um especialista nos times amadores de futebol de Santos, que era o Caetano Munhoz, para ver se ele conseguia garimpar alguns craques entre aqueles que jogavam na várzea de Santos. E esse Caetano Munhoz acabou montando um grande ataque que se tornou a linha dos 100 gols. Eram 5 naquele tempo, esses ataques tinham 5 atletas. O esquema tático era 2-3-5, né? E o Santos, com esse ataque que tinha 2 irmãos apelidados de Siriri e Camarão, um ponto esquerda chamado Evangelista, o jovem Araquém Patusca, filho do presidente Zizino Patusca, e o Feitiço, que já era consagrado, veio do São Bento, não São Bento de Sorocaba, um São Bento que existia na capital de São Paulo. O Santos, com esse ataque, fez 100 gols no Campeonato Paulista de 1927. É uma média de gols espantosa. Até hoje, nenhum outro time conseguiu superar no Campeonato Paulista essa média de gols. É um ano que ele tinha tudo para ser campeão. Agora, aconteceram alguns incidentes no jogo da Seleção Paulista com a Seleção do Rio de Janeiro. Desse incidente explica por que o Feitiço não jogou a última partida, a partida decisiva, que o Santos fez contra o Palestra Itália na Vila Belmiro. Ele jogava apenas pelo empate para ser campeão e perdeu por 3-2, numa atuação no mínimo desastrada do senhor Antônio Molinaro, que era ligado às hostes palestrinas. O Feitiço não quis que fosse cobrado um pênalti contra os paulistas. O jogo estava empatado e o árbitro viu um pênalti contra a seleção de São Paulo que os paulistas acharam que não foi. Então o Feitiço não queria deixar e o time todo de São Paulo não queria que a seleção do Rio cobrasse o pênalti. Naquela época não havia campeonatos brasileiros interclubes, era apenas entre seleções. E nisso, um emissário do presidente da República, Washington Luiz, que estava assistindo o jogo, esse emissário desceu até o campo e disse: o presidente da República pede que os paulistas deixem os cariocas cobrarem o pênalti, algo assim, né, de uma maneira mais pomposa. Ao que o Feitiço respondeu: o senhor diga a Vossa Excelência, o presidente da República, que ele manda no Palácio do Catete, mas aqui no campo mandamos nós. Então isso foi visto como uma grande delicadeza. O time de São Paulo saiu de campo, o pênalti foi cobrado com gol vazio e o Santos resolveu punir 2 atletas santistas que faziam parte da seleção de São Paulo, o goleiro Ciro Portieri e o atacante Feitiço. Eu fiz um livro sobre o Santos que chama Santos no Time dos Céus, e quem conta é um torcedor chamado Brás Cubas dos Santos, um cara que teria nascido ali em 1º de janeiro de 1900, e ele cresce junto com o Santos, né? Quer dizer, é o garotinho que entrega os convites para a primeira reunião e lá ele vai vender cocada, que é o trabalho dele, né? Cocada branca e preta, como o Santos e tal. E o Brás Cubas, ele participa da vida do Santos de várias formas, quer dizer,
ele tem uma vendinha de frutas na Vila Belmiro, depois ele passa a ser o cara que vira o placar, né? Na época das grandes goleadas, quer dizer, um cara que trabalha muito. E tem uma coisa que ele diz que só se casaria depois que o Santos fosse campeão, né? Mas a Yolanda, a mulher dele, depois do tri-vice-campeonato, ali no comecinho da década de 30, ela disse que chega. Não, agora deu, já tri-vice é demais. Aí vamos casar. E aí casaram. Esse time que foi campeão em 1935 tinha como técnico o Bilu. Esse Bilu era zagueiro no jogo de 27. Então ele estava traumatizado, achando que sempre que o Santos chegasse numa decisão, ele seria garfado, seria roubado. Então esse Bilu estava muito preocupado, mas o Santos veio jogar a partida decisiva com o Corinthians no Parque São Jorge. Agora, o Corinthians não tinha praticamente chance de ser campeão, não tinha mais chance. E se ele ganhasse do Santos, o campeão seria o Palestra Itália. Então isso tem que ser dito também, porque não era um jogo decisivo para o Corinthians. Porém, havia uma grande rivalidade e dizia-se que, mesmo havendo essa rivalidade entre Corinthians e Palestra Itália, os corintianos receberiam algo por fora para ganhar o jogo do Santos, o que faria com que o Palestra Itália fosse campeão. A base do time de 35 veio do time de 27, do time de 100 gols. Tanto é que no time de 35 o Araquém Patusca jogou. O título fez com que a diretoria do Santos tivesse arroubos de grandeza. O Santos queria se manter sempre como um time campeão e ele incorreu num erro que depois, ao longo da história, nós constataríamos que outras equipes também incorrem, que é investir demais em craques consagrados e quando isso não dá certo, o time não só não consegue bom resultado em campo, como acaba ficando totalmente muito endividado e passa por um longo período de vacas magras. Foi o que aconteceu com o Santos.